Bom, pessoal, mais um vídeo aqui do canal Design Review e hoje vamos falar um pouquinho sobre os entregáveis, né, do projeto, sistemas de projeto multidisciplinar, né? A gente fala muito de BIM, hoje a gente vai falar um pouquinho dos entregáveis, né, Isso Rodrigo? aí. Isso aí, Ronald, como é que tá? Tudo bem, velho? Tudo Pessoal, tranquilo. tudo bem? É, vamos lá, sobre o que o Ronald está levantando a questão, né? É assim, a gente tem os entregáveis, no fim das contas, para que serve, qual que é o produto, né, do trabalho de uma empresa de projetos, de engenharia, né? Qual é o produto de uma pessoa que trabalha de arquitetura, ou, enfim, qual que é o entregável? Na semana passada, a gente chegou a falar sobre jargões de engenharia. Tem até um momento que a gente falou, né, sobre essa questão de pranchas e formatos. Então, seria o Isso, seguinte: quais são os formatos que, assim, no popular aí, quais seriam os formatos que a gente entrega? Ou as pranchas, né? O que, no fim das contas, vai gerar do meu desenho que vai para a construção, né? isso. Para que a empresa de engenharia existe, né? Qual que é a nossa entrega? É, E aí, né, aqui nós fizemos, né, Rodrigo, uma lista. alguns, né? Uhum. Uma lista mais básica aqui de alguns entregáveis, né? Isso. E vindo aí desde é, desenhos gerais, a parte de tubulação, civil, estrutura, mecânica, elétrica, topografia, e até lá no As-Built, né? Que é o como construído. E a gente Isso, vai falar um como pouquinho construir. mais disso aí. Certo, esse resumo teve que ser feito, né, porque são muitos tipos de desenhos diferentes. E saber, né, quais são os desenhos que você vai utilizar é muito importante, porque, por exemplo, vamos falar o seguinte: eu preciso de fazer um detalhe de uma peça, preciso de um equipamento, eu quero o desenho desse equipamento com exatidão. Será que o desenho de locação ia servir para isso? Porque no desenho de locação eu vou ter exatidão na locação do equipamento, né? E às vezes, posso pegar um desenho de detalhe para tentar achar onde esse equipamento está alocado, eu não vou conseguir encontrar, porque não é o desenho certo para isso, né? Isso, E, ou seja, a empresa de engenharia, a empresa de projetos, ela não gera um desenho. Cada desenho tem o seu objetivo. E é isso que a isso. gente vai estar apresentando dentro de alguns, né, desenhos. Isso. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as camadas, né? Aqui quando ele fala de construir um modelo digital em 4 camadas, que o que acontece? A gente tem lá a parte né, de construção espacial e tudo, né? Ele fala um Uhum, pouquinho da parte do que ele chama aqui das artérias, né? E o sistema nervoso seria mais a parte de fluidos, a parte de interligação mesmo, né? uhum, Tem que ele chama aqui que é a rigidez estrutural, né? O esqueleto, né? E isso. a camada aqui que a gente também tem, que é uma camada que muitas vezes a gente não vê, né? Mas é a questão de terreno, né? E, Uhum. e fundações, esse tipo de coisa. O Então, esse é equilíbrio o. pode ser importante, né? Isso, seria. Né? A gente tem uma analogia, né, a um corpo vivo, e assim, a gente tem aí está bem resumido nesse slide, em que a gente consegue ter até uma coisa que é interessante, é o seguinte: geralmente o que é construído primeiro é o que é projetado por último, meio que tem essa Isso, tendência, né? Porque aí falando ali, por exemplo, da base, terreno e base e tal, que isso. seria E a última coisa, vamos falar assim, ali, do concreto, que seria a o ser projetado, né? estudado, projetado, né? Mas na hora da construção é o dos primeiros, né? É o Então, assim, a gente primeiro tem vai no é o solo. primeiro. Isso. É, E- aqui, uma coisa que deixa bem claro nesse slide aqui, que mostra que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito, que mesmo fazendo 2D, a gente tem que pensar nesse esqueleto, pensar que um vai integrar o outro, né? Certo. Nada funciona sozinho, né? Nada em Isso. engenharia funciona sozinho. Por isso que na engenharia, qualquer coisinha que você modifica, ou um projeto, qualquer coisa que você modifica, você Afeta o próximo, né? afeta o próximo, né? É interligado, né? É justamente igual um sistema vivo mesmo. É, Desenhos gerais seria o padrão. Esses desenhos gerais, a gente costuma ter esse nome tanto para locação, são várias situações, né? Tem o desenhos gerais aí, mas próximo dos desenhos gerais, a gente tem ele falando de plano diretor, locações, arranjo, desenho de detalhe, planta de articulação, a planta de.
de como é que chama ali? Implantação, né? Implantação também. A planta geral, seriam mais os desenhos Locações, né? que a gente vai ter uma visão Do sistema completo, né? do Do sistema todo. Vamos falar completo. assim, visão do todo, né? Principalmente focado em locações, né? Ou seja, o que a gente consegue ver até nesse exemplo aí, você não tem, por exemplo, todos os detalhes de um prédio ou de um equipamento só com esse desenho, mas você sabe onde é que cada coisa está É, posicionada, né? relacionado aos outros, né? Isso. É um Aqui pouquinho na diferente. parte, Uhum, aqui na parte de arquitetura, ele mostra aqui, né, que a arquitetura fachadas, limite visual, né, e funcional isso. externo, plano de cobertura, paginação de piso. Então, assim, são detalhes de desenhos que são necessários, né, Aham, e aí a gente tem aqui até na arquitetura que ele está mostrando uma planta, um corte, né, uma elevação aqui de residencial, aham. que também é muito importante, né, também é feito. Isso, curiosidade que tem ali na arquitetura é que fachada geralmente é para arquitetura. A fachada seria um tipo de corte em que seria um tipo de vista onde é que seria um corte, mas ainda não passando pelo prédio. Seria uma coisa que é comum da arquitetura, mas não é muito comum das outras disciplinas, né? Isso. Mas tem aí o exemplo da fachada, que é uma coisa legal também. É. Aqui fala um pouco de ancorando o projeto na realidade física, né? Que Uhum, é, que é a topografia, né? E aí aqui ele fala um termo legal que é o MDT, né? O modelo digital do terreno, a gente isso. usa muito, né? A gente usa até com fotogrametria, usa lá quando faz o levantamento de drone, Uhum. né? E É, o perfil topográfico aqui, que são os que a gente é, é, precisa para iniciar o projeto, a gente precisa desse perfil topográfico. isso, essa parte interessante, né? Muito interessante, aí, principalmente aí para mim e para o Ronald, que no dia a dia já tem muito disso na nossa área, que é a questão de, vamos lá, você tem um terreno, né? O terreno, geralmente, além de se modificar com o tempo, né? No sentido de, às vezes, movimentação de terra e tal, mas vamos pensar no oposto, um terreno zero, vazio. Para poder conseguir transformar isso em desenho, você vai utilizar hoje tem muitos recursos, você tem o drone, você tem escaneamento aéreo, você tem escaneamento Terrestre mesmo. terrestre também, funciona bem bastante para áreas menores, né, que não menores que o drone faria, né? Tudo isso você consegue usar para gerar uma curva de nível, para poder gerar a topografia mesmo, em desenho de topografia, e ainda tem a situação hoje, onde já existe alguma coisa na área, por exemplo, até mostrar algumas sapatas, você tem também ali o GPR, que você consegue escanear, visualizar Subsolo. por baixo também o subsolo. São muitos recursos que hoje, para isso aí, são necessários utilização de tecnologia. E isso é uma coisa interessante também. Isso. E aí é onde vai, né, que ele chama aqui de a raiz de concreto, né, que é onde vai começar, né? Então a gente vai fazer Uhum, aqui a parte do concreto, ele chama atenção aqui para as plantas de fundação, né? Planta de uhum, forma, né? Se usa muito desenho de forma em concreto, né? Planta de uhum, armação e drenagem também, que é uma coisa que se usa muito. Então sim, todo terreno ele a gente precisa ser pensado onde vai as águas desse terreno, então o direcionamento de águas, a parte de controle, né, uhum, de águas aqui, ele é feito nas plantas de drenagem. sim, são os recursos que é, são coisas importantíssimas, porém, depois do projeto pronto, né, é o que fica invisível, né? É É invisível. importante, porém invisível. Tá, vamos passar. Uhum, E aqui ele fala um pouquinho das estruturas metálicas, né? Aqui ele deu um uhum, exemplo até juntando aqui com a mecânica. Então, os desenhos de estrutura, que na maioria dos projetos eles têm, você tem as plantas, né? E desenho de ligação, que é uma coisa muito importante na estrutura metálica, né? São as ligações correto. metálicas. Se é soldado, se é parafusado, né? Que eles chamam de engastado, articulado. É metálica é uma coisa
extremamente presente, né, no Uhum. cotidiano da engenharia, né? Aqui no Brasil, a estrutura metálica funciona muito industrialmente e está começando agora, eu tenho visto alguns prédios, começando mais recente, a ser utilizado para na parte mais vamos falar assim, de residência civil, né? Parte residencial Isso. mesmo, né? Eu ouvi falar O que frame, aí no né? exterior aí já é normal mesmo usar muito estrutura Já. metálica, né? Assim, para a parte também residencial, né? Diferente daqui no Brasil, que usa, sempre usou, né? A parte da indústria, né? Mas tem sido cada vez mais amplo essa utilização. E assim, é total, sem, é difícil imaginar quase qualquer projeto que a gente faça aí que não tenha estrutura metálica, sabe, envolvida no meio do caminho. Você pode falar ali, ah, não, beleza. Eu vou fazer um projeto de uma sala elétrica. Talvez eu tenha pouca coisa de mecânica. Ah, vou fazer um projetinho que tem a ver mais com arquitetura. Beleza, aí pode ser que tenha não todas as disciplinas desenvolvidas. Ou o oposto, talvez o projeto de um tanque, por exemplo, a céu aberto lá, você não vai ter muita coisa de arquitetura. Mas a parte de estrutura metálica, ela vai ter envolvida em quase todos os projetos que eu estou Quase pensando todos os aqui, todos que projetos. eu estou pensando no momento. É. E aqui falando um pouquinho sobre que ele chama aqui os músculos, né, que é a mecânica, que é o Isso, ele faz essa desenho de conjunto, comparação. que é o desenho de conjunto, né, que é um desenho mais macro, que você teria uma visão geral dos equipamentos, né, dos limites, os desenhos de fabricação, que isso aqui é muito interessante para mecânica, que são, Uhum. igual o Rodrigo falou, de um tanque mesmo, se for fazer um tanque, você tem que ter o desenho de fabricação dele, né, com as medidas certinhas. Isso. Altura, diâmetro, os bocais, E aí, né, a fixação, se ele vai ser, é, é, né, vai ser chumbado, se ele vai ter um os pontos de apoio, apoio nele, aham, os pontos se de ele vai ter apoio. um apoio plano. Uhum. Sempre você vai ter que ter, sempre você vai ter que ter um momento, algum momento desse. Aí vai ser o desenho de diagrama de montagem, né? Diagrama de montagem, ou. Uhum, Mas sempre você vai ter a presença desses aí. isso E, aí.